Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 6 de outubro de 2025, estamos iniciando uma semana, praticamente um mês, e uma conversa fraterna, nessa segunda-feira, iniciante dessa semana. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos. Vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Aline, bem-vinda, minha querida, tudo bem com você? Quanto tempo? Então, meus amigos, capítulo 135 tem como título Diante do Mestre. A mensagem evangélica é de Jesus, registrada no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 14. Madé, bom dia, seja bem-vinda também. A mensagem é a seguinte: está na carta de João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E vamos ver o que Emmanuel nos traz de reflexão sobre essa fala de Jesus. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores quanto a esse propósito, acrescentando notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção e o caminho de que se mostram carecedores. Bom dia, Neide. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura do espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Vocês estão me ouvindo bem? A conexão está boa? Me dá um ok? Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais de voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Obrigado, Madé. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substanciá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa, mas para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Eu gostei do final dessa mensagem, quando ele fala, mas aqui eu acho que está o cerne de tudo isso, uma pequena oração dentro desse último parágrafo. Mas para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade. Esse capítulo nos coloca diante do Mestre. O título dele é Diante do Mestre. E João traz esse fragmento, né? O Emmanuel traz esse fragmento da carta de João, dizendo que Jesus nos alerta que se quisermos ser amigos dele verdadeiramente, temos que atender o seu comando, atender o que ele manda. E nós sabemos que Jesus não é um autoritário. Ele não está mandando por mandar. Não é esse exatamente o termo, o verbo que a gente deve usar aqui.
O que deve ser usado aqui para que a gente possa fazer essa interpretação exegética e salutar para a nossa conversa, ele está dizendo aqui o seguinte: faça o que eu faço, siga o caminho que eu estou seguindo. Caso contrário, você vai conhecer a minha palavra, você vai saber do que se trata, mas você não vai ser meu amigo. Porque eu não posso ser amigo de Jesus e terminar essa conexão com vocês e maltratar os animais, e ser indiferente com a dor alheia, ser tirano, ter comportamentos completamente contrários ao que ele nos traz no seu evangelho, na Boa Nova. Então esse vos mando, faça o que vos mando, é justamente termos nós o rigor de analisar, estudar, compreender e aplicar a divina mensagem, que não é de Jesus, é de Deus. O que é o evangelho, senão a Boa Nova? A Boa Nova verbalizada por Jesus, enviada por Deus, verbalizada por Jesus. Então aqui você reflete sobre a complexidade de querer ser amigo de Jesus. Porque você quer ser amigo de Jesus, você quer ser um seguidor de Jesus, você quer ser um cristão. Então vamos lá. Existe aí um manancial de coisas, um calhamaço de orientações, de conduta que precisam ser conhecidas, compreendidas e aplicadas. Então, se eu quero seguir Jesus, eu não posso ser a favor da pena de morte. Se eu quero seguir Jesus, eu não posso ter certas condutas equivocadas, eu não posso ser indiferente à dor do próximo, eu não posso ser indiferente aos meus próximos e aos meus próximos, os meus distantes. Eu preciso ter um comportamento coerente com o que Jesus me propõe: o perdão, a humildade, o acolhimento, a benevolência, a indulgência, a pacificidade. Como é que eu quero pacificar o mundo se eu não estou pacificado? Eu só posso dar o que eu tenho. Por isso que ele diz que tem que imitá-lo, tem que segui-lo, aliás, tem que fazer o que ele manda. Porque eu preciso me impregnar do Evangelho. Eu preciso que o Evangelho me arrebate, me transforme verdadeiramente para que eu possa seguir o Mestre. Senão é uma hipocrisia. Senão eu posso até fazer o bem para 1000 pessoas, mas para mim mesmo não estarei fazendo. Por isso que ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Não adianta dizer aqui que é cristão, na frente das pessoas fazer uma doação, como muita gente faz, né? Vai para as igrejas e coloca, bom dia, Verônica, coloca lá a sua doação. Tudo bem, é útil, faça isso, continue fazendo, porque aquele dinheirinho que você colocou lá esporadicamente, aleatoriamente, vai ajudar as obras daquela instituição, daquela igreja, daquela congregação. Sempre vai ter utilidade. O mínimo que a gente faz é absorvido, é utilizado. Mas o que ele quer dizer aqui é justamente que a gente tem que ir além, em compreensão, em percepção, em renúncia, em aplicação. Às vezes a gente fala assim: a pessoa faz tanta coisa, olha como ela faz sacrifícios. Não é sacrifício. Só é sacrifício se você não tiver a fim de fazer. Aí é sacrifício. Eu tenho que ir toda semana na casa espírita, eu vou me sacrificar para isso. Então não se sacrifique, não vá. Porque a partir do momento que você passar a ir por prazer, por compreensão,
por entendimento de que aqueles momentos ali, naquele lugar, te trarão benefício, te trarão mais intimidade com Jesus, te trarão mais oportunidades de progresso, de reflexão, você vai receber um tratamento, você vai se beneficiar e você vai entender que Jesus está ali te propondo uma transformação de você mesmo, para com você mesmo, em favor de você mesmo, que vai depois resvalar para o mundo. Você começa a ir por prazer, não é mais um sacrifício. Só é sacrifício enquanto a gente está se obrigando a fazer algo que a gente ainda não está com o coração aberto para fazer. Melhor que não faça. Melhor que não faça. Porque diante do Mestre você só vai estar, eu só vou estar, se eu estiver fazendo tudo, ou tentando fazer tudo que Ele mandou, e já deixando de fazer algumas coisas que são inegociáveis, como a violência. Um homem que maltrata, que violenta a mulher, a esposa, os filhos, um tirano no trabalho, na empresa, um chefe tirano, uma pessoa egoísta, que só pensa nela, um orgulhoso, vaidoso, que só quer chamar atenção, tudo aquilo ali da superficial, contanto que ele fique na berlinda sempre. São situações, posições que a gente tem na vida, é natural, mas que nós estamos aqui para combatê-las, para enfrentá-las, para percebê-las, enfrentá-las e combatê-las. E como é que eu posso perceber, enfrentar e combater minha vaidade exacerbada, meu orgulho, minhas fraquezas morais? Me olhando no espelho verdadeiramente, sem querer ser um super-homem, entendendo que eu seja passível de falhas, fazendo a minha reforma íntima, minha autocrítica, minha autoanálise. E aí eu vou conseguir começar esse processo. Porque é outra coisa, nós somos muito imediatistas. O problema do ser humano é que ele é imediatista e ele vive num mundo completamente, como é que eu posso dizer? A palavra me fugiu aqui agora. Um mundo impermanente, mas eu quero permanência em tudo. Você já percebeu isso? Eu quero que o meu relacionamento seja eterno, eu quero que tudo que eu tenho seja eterno, tudo que eu conquisto seja eterno. Quando eu vivo num mundo impermanente, é incoerente querer a minha relação pro resto da vida. A relação do fulano não deu certo, nem acabou. Não deu certo enquanto tinha que dar. Durou enquanto tinha que durar. Foi feliz enquanto tinha que ser feliz. Você foi feliz, deu certo. Só não era perene. Só não tinha que ser a vida inteira. Por que você acha que o casamento de 50 anos é feliz? Quem te garante? Nós já sabemos disso. Não somos crianças, já vivemos boas relações. Talvez a mais caçulinha aqui desse momento do nosso encontro hoje seja a Aline. A Aline que é bebê perto da gente, podia ser mãe, podia ser nossa filha. O restante aqui é tudo gente já experiente. Nós sabemos muito bem que a perenidade dos sentimentos ainda não é algo que esteja palpável a nós, que estamos a caminho, que somos muito inconstantes ainda. As relações são conflituosas, naturalmente que seja, porque nós temos que nos pacificar. Temos que nos pacificar. Então nós já entendemos. Agora, dizer para você que meu relacionamento de 5 anos não deu certo, eu nunca vou dizer. Que o meu relacionamento de 10 anos, 2 anos, 3 anos, de 1 ano não deu certo, eu nunca vou dizer. Porque eu vou sempre dizer o contrário, ele deu certo, enquanto tinha que ser. Porque fui feliz, fiz alguém feliz, tive momentos felizes, então deu certo. Não é? Só que não tinha que ter perenidade. Acabou. Por alguma razão, minha, sua, ou das circunstâncias da vida, a relação acabou. Mas ela deu certo. Só não tinha que ser eterna. Eterno é o Pai. O único ser, a única coisa eterna é Deus. Deus é eterno. Nós somos imortais.
mas o Pai é eterno. Então Jesus aqui nos convida a analisar essa postura cristã de maneira madura, de maneira amadurecida. Não me venha dizer que é meu amigo se não fizer o que eu te mando. Então é não roubar, não dilapidar, não maltratar o outro, não ferir, ter humildade, ter paciência, ter indulgência, comungar com aqueles que precisam. Lembra daquela passagem que ele fala? Quando você foste lá no cárcere me visitar, quando você foste, quando senti frio, me deste uma vestimenta, quando senti fome, me deste o que comer, quando estava preso, foste me visitar, quando estava enfermo também. Aí o discípulo perguntou, mas Senhor, quando foi que tiveste fome e nós demos o que comer? E se te frio, nós te demos o que vestir? Aí ele diz, toda vez que fizeres isso a um dos meus pequeninos, é a mim que estarás fazendo. Então, como é que eu posso querer dizer que sigo o Mestre, que sou amigo de Jesus, se eu passo por uma pessoa que está com frio e ignoro? Se eu sei que lá na esquina tem fome, ignoro. Se eu sei que os cárceres estão lotados de pessoas, quero mais é que se dane. Se os hospitais estão lotados de enfermos carentes, solitários, eu não quero nem saber. Ou eu não tenho tempo, o meu trabalho não me permite, eu preciso cuidar da família. Beleza. Mas não se considere amigo de Jesus. É simples assim. Comece uma relação mais tênue, mais calma, mas aos poucos a gente primeiro vira colega, né? Amigo é muito forte. Então ele está nos propondo hoje, nessa segunda-feira, que a gente avalie essa questão, o nosso comportamento, o quanto nós estamos dedicando do nosso tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos. De maior preciosidade, meu amigo, não é o dinheiro, é o tempo. Mais precioso até do que a saúde, porque a saúde um dia vai trazer alguma consequência para que a gente possa partir, mas o tempo utilizado aqui, o que eu fiz com o meu tempo ao longo de uma existência inteira é o que vai trazer as consequências e os resultados dessa obra, da minha vida, do quanto valeu a pena. Então o tempo é muito precioso. Esses 30 minutos que a gente está aqui agora conversando, nesse primeiro momento da manhã, já mudaram o meu quadro mental, já me alteraram meu padrão vibratório, já vou ter um dia mais suave, mais tranquilo. As angústias, as expectativas, as ansiedades precisam ser controladas, contornadas, observadas, avaliadas, constatadas. Constate que você é ansioso, se você for. Constate as angústias e procure saber o que é que está te angustiando. Vai lá na causa, não a angústia, o sentimento de angústia é o efeito. O que está causando essa angústia? Aí quando eu chego lá naquele ponto da causa, eu consigo contornar. É isso que Jesus espera de mim, sabe por quê? Porque angustiado eu não vou ter tempo e condições emocionais de olhar para um animal e cuidar, de olhar para o meu próximo, de fazer o meu estudo tranquilamente para poder me aprimorar. Então eu preciso estar bem. Esse é o grande desafio da gente. Para que eu possa ser amigo de Jesus, eu tenho que ficar bem. E ser amigo de Jesus significa seguir os seus passos. E aí é difícil. Não é fácil caminhar com Jesus. Porque ele te propõe uma mudança muito drástica. Porque ele está muito lá na angelitude e nós estamos muito na primitividade. Olha a gata me arranhando aqui. Eu tenho que fazer carinho nela. Bom, vamos encerrar nossa conversa fraterna. Eu acho que é isso que ela quer que eu encerre. Já falei demais. Bom dia, alma. Seja bem-vinda. Eu vou aqui abrir o livro Minutos de Sabedoria, aleatoriamente. Olha,
capítulo 128 do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Só um momento. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria sem pressa, de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza, colha em todos os canteiros as flores da alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Meus amigos, eu desejo a vocês todos uma semana de muita luz, de muita paz. E, inspirado aqui agora em Pastorino, eu vou mostrar para vocês um lindo jardim que eu espero que esse jardim, que aqui floresce, possa trazer a suavidade, a alegria, o bem-estar, que o amor prevaleça nos seus corações, que as sutilezas da vida possam trazer realmente a percepção do que é importante para nós, que é a simplicidade de viver, a gratidão de estarmos aqui com essa grande oportunidade desta existência, que é a oportunidade verdadeiramente de nos tornarmos pessoas melhores e verdadeiros amigos de Jesus. Eu desejo a todos uma ótima semana, tudo de melhor para todos nós, que nós possamos nos encontrar em breve. Paz e bem.